Se você se sente confuso, cansado e deslocado, talvez não seja porque algo deu errado. Talvez seja porque algo começou a dar certo. Essa frase é desconfortável de ouvir. E eu sei disso, porque ela quebra a narrativa mais comum que você escuta por aí. A de que estar perdido é sinal de fracasso. Mas e se eu te disser que essa sensação estranha, esse vazio silencioso, essa inquietação que não passa, não são o fim de nada e sim o começo de algo muito maior? Hoje eu não quero te motivar, não quero te animar com frases bonitas. Quero te conduzir a uma revelação clara, uma só, e deixar que ela faça o trabalho sozinha dentro de você. Se você ficar até o final, algo vai se reorganizar. Não porque eu vou te dar respostas prontas, mas porque você vai lembrar de algo que sempre esteve aí. Você não está perdido, você está acordando. No início do despertar, quase ninguém se sente bem. Não existe luz imediata, não existe clareza instantânea. O que existe é confusão, existe cansaço, existe uma sensação estranha de não pertencer mais ao lugar onde você sempre esteve, mas também não saber para onde ir. É como se algo dentro de você tivesse mudado de canal, mas o resto da vida ainda estivesse transmitindo o mesmo programa antigo. E isso dói. Dói porque o mundo não te preparou para esse momento. Desde cedo te ensinaram que sucesso é seguir um caminho previsível, que felicidade é manter tudo sob controle, que fé é esperar em silêncio, que propósito é algo que alguém vai te entregar pronto. Ninguém te contou que, em determinado ponto da vida, a alma começa a pedir mais espaço. E quando isso acontece, tudo o que antes fazia sentido começa a perder cor. Você acorda, cumpre tarefas, conversa com pessoas, mas algo está diferente. Você sente. Não é tristeza exatamente. Também não é raiva. É uma espécie de desalinhamento interno. Como se você estivesse vivendo uma vida que já não vibra na mesma frequência que você. E é aí que vem o erro mais comum. Achar que isso é um problema a ser resolvido rapidamente. Mas despertar não é confortável. Despertar é um processo de desconstrução. Antes de enxergar melhor, os olhos ardem. Antes de ouvir com clareza, o silêncio incomoda. Antes de alinhar a vida externa, a vida interna entra em conflito. A maioria das pessoas tenta fugir desse estágio. Se distrai, se ocupa, se anestesia, preenche cada espaço vazio com estímulos, ruídos, opiniões alheias. Não porque são fracas, mas porque ninguém quer encarar o momento em que a identidade antiga começa a morrer. Só que existe algo importante que quase ninguém te diz. Quando a velha versão começa a ruir, não é castigo, é liberação. Você não está quebrado. Você está deixando de funcionar no modo automático. E isso assusta porque o automático dá uma falsa sensação de segurança. Ele te diz quem você é, o que esperar, como reagir. Quando esse piloto interno se desliga, surge o vazio. E o vazio é o espaço onde a consciência nasce. Mas antes disso, ele parece apenas vazio. Aqui entra a revelação que eu prometi. E ela é simples, mas profunda. A sensação de estar perdido surge quando a sua consciência cresce mais rápido do que a sua realidade externa. Repete isso por um instante. Sente o peso e o alívio dessa verdade. Você não se sente deslocado porque falhou. Você se sente deslocado porque já não cabe mais no mesmo molde. A sua percepção mudou. A sua sensibilidade aumentou. A sua atenção começou a se voltar para dentro. Só que o mundo à sua volta ainda espera que você funcione como antes. E essa fricção gera dor. Quando você começa a despertar, certas conversas ficam rasas. Certos objetivos parecem vazios. Certas rotinas se tornam insuportáveis. Não porque elas sejam erradas em si, mas porque não são mais suficientes para sustentar quem você está se tornando. O problema é que ninguém te ensina a atravessar esse limbo. Então você se julga, se compara, se pergunta por que parece que todo mundo sabe exatamente o que está fazendo, menos você. Mas isso é uma ilusão perigosa. A maioria apenas nunca parou para se questionar profundamente. Você parou. E agora não dá mais para fingir que não viu. Despertar é perceber que sua atenção cria sua experiência, que sua energia antecede seus resultados, que sua vibração molda seus encontros, suas oportunidades,
seus conflitos. Mas perceber isso não traz controle imediato, traz responsabilidade. E a responsabilidade no início pesa, porque agora você entende que não dá mais para viver de qualquer jeito. Não dá mais para ignorar o que você sente. Não dá mais para entregar sua energia a qualquer coisa. E isso exige escolhas novas. Só que escolhas novas assustam quando o terreno antigo ainda está desmoronando. Por isso, o despertar vem acompanhado de silêncio. E o silêncio incomoda porque nele não há distração. E se você gosta deste tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e fique comigo até o final, pois as respostas que você sempre buscou podem estar mais perto do que se imagina. É nesse silêncio que você começa a ouvir algo que sempre esteve abafado, a sua intuição. Não aquela voz mística exagerada, mas uma percepção sutil, constante, que vai te mostrando quando algo está desalinhado. E quanto mais você ignora, mais desconforto surge. Não como punição, mas como sinal. A vida começa a te apertar não para te destruir, mas para te direcionar. Você começa a perceber padrões, repetições, situações que voltam até que sejam compreendidas, pessoas que entram e saem, portas que se fecham mesmo quando você insiste. Isso não é azar, é ajuste de rota. Só que o ego odeia esse processo, porque o ego quer controle, previsibilidade, identidade fixa. O despertar dissolve isso. Ele te convida a confiar em algo maior do que a lógica imediata. E confiança verdadeira só nasce quando o controle cai. É por isso que a fé, no seu sentido mais profundo, não é esperar que tudo dê certo. Fé é sustentar a frequência certa, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. É continuar alinhado internamente quando o externo ainda não confirmou nada. E aqui está a parte mais delicada de todas. O despertar não te dá respostas prontas. Ele te torna capaz de reconhecer as respostas quando elas surgem. Até esse ponto, você viveu reagindo. Agora começa a escolher. Mas escolher conscientemente exige presença, exige atenção, exige desacelerar. E isso vai contra tudo o que o mundo moderno estimula. Por isso tanta gente acorda e volta a dormir. Não porque não aguentou, mas porque não encontrou apoio, não encontrou linguagem, não encontrou espaço para sustentar a transição. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, acordado demais para viver como antes, sensível demais para ignorar, consciente demais para fingir. Se for esse o caso, deixa eu te dizer algo com clareza. Você não precisa se apressar para se encontrar. Você precisa aprender a sustentar quem está emergindo. O alinhamento não acontece de uma vez. Ele acontece camada por camada. Primeiro você sente, depois você entende. Só então você transforma. Se você tentar pular etapas, volta para o automático. Mas se atravessar com presença, algo se reorganiza naturalmente. A vida começa a responder de outra forma quando a sua vibração se estabiliza. Pessoas certas começam a aparecer. Situações começam a fluir com menos esforço. Não porque você forçou, mas porque parou de resistir ao que já estava chamando você. E sim, ainda haverá dias confusos. Ainda haverá dúvidas. O despertar não elimina a humanidade. Ele aprofunda. Mas agora você sabe que o desconforto não é um inimigo, é um mensageiro. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo em você reconheceu essa frequência. Algo em você sabe que não está quebrado, apenas em transição. E transições são silenciosas, invisíveis, mas poderosas. Você não está atrasado. Você não perdeu o caminho. Você não falhou com a vida. Você apenas acordou antes da maioria. E isso exige coragem. A pergunta que fica, e que eu deixo ecoando dentro de você, não é como voltar ao que era antes. É outra, muito mais honesta. Você está disposto a continuar acordado, mesmo quando isso exige mudar tudo? Fica com essa pergunta. Ela não pede pressa, ela pede verdade. E a verdade, quando sustentada, sempre reorganiza a realidade. A quem ficou até aqui, meu muito obrigado. Apenas tenha uma excelente semana.